Presta atenção. Qual seria a reação do ministro Alexandre de Moraes se ele soubesse que a mulher do presidente da República, a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, se ele soubesse que uma delas assinou um contrato com o Banco Master para receber 129 milhões de reais em parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil? E se depois saísse a notícia de que o marido poderoso procurou o presidente do Banco Central meses antes da liquidação do Master? Se esse caso caísse nas mãos dele, será que o ministro mandaria investigar usando o rigor que fez a fama dele, retendo passaporte, eventualmente mandando colocar tornozeleira eletrônica? Ou adotaria o novo comportamento passivo que adotou agora, comportamento que se estende ao Supremo depois que vazou que a mulher do contrato é a dele e que a visita ao Banco Central foi ele quem fez? Isso aí é excesso de coragem, vocês concordam comigo? Porque, historicamente, pouquíssimos indivíduos tinham coragem de bater tão forte assim e de forma tão direta. E, pelo incrível que pareça, não é exclusividade da Band, não é exclusividade do NIG, e sim é um padrão neste exato momento. Presta atenção. Alexandre de Moraes soltou 2 notas hoje para tentar explicar o que ele achava que devia tentar explicar sobre a acusação de que procurou o presidente do Banco Central para tratar de assuntos do Banco Master, cliente do escritório da mulher dele. As 2 notas ainda deixam dúvidas. Por exemplo, houve de fato um contrato de 129 milhões de reais entre o escritório da mulher de Moraes e o Banco Master? Qual que é o objeto desse contrato? Houve algum serviço prestado? Se sim, qual? E principalmente, por que é um valor tão elevado e absurdamente fora dos preços cobrados no mercado de advogados? Pelo rigor com que trata os seus casos, fosse Moraes o relator nesse episódio, é de se imaginar que já teria peticionado o escritório e o banco para que prestassem logo informações. Ou mesmo peticionado a OAB e a Procuradoria-Geral da República, ambos mudos até agora, para se manifestarem sobre o caso. Mas nada disso aconteceu, pelo menos até agora. Só 2 notas falando o que ele achava que tinha que falar, mas as dúvidas seguem. A narrativa é igual em todos os canais, vocês concordam comigo, certo? Vocês concordam comigo? Beleza, vamos dar sequência agora. E agora temos um ponto que parece que não é ligado, mas é totalmente ligado, tá? Governo Lula ignora a decisão judicial e beneficia a JBS em caso de trabalho escravo. Perfeito, isso é bom para as eleições, parece que é muito bom para as eleições. Agora, filho de Lula coloca esposa como administradora de suas empresas em meio a caso do INSS. Meu amigo, ele está articulando para tentar fugir, né? Mas se o Xandão cair, a gente pode chegar ao Lula, na minha humilde opinião. E o Lulinha também ele tá com muita coragem. O Lula eu acho que a idade tá batendo, tá? A idade tá punindo ele porque ele tem feito algumas coisas muito pesadas. E normalmente em época de eleição o indivíduo tem que ser racional ou ele vai ser engolido. Presta atenção. O Brasil acusou os Estados Unidos de violarem a Carta da ONU e pediu o fim do bloqueio naval próximo à Venezuela. A manifestação da posição brasileira foi feita pelo embaixador brasileiro na ONU, Sérgio Danese, durante uma reunião do Conselho de Segurança convocada pela Venezuela. Ele ainda disse o seguinte, abre aspas, a força militar reunida e mantida pelos Estados Unidos nas proximidades da Venezuela e o bloqueio naval recentemente anunciado constituem violações da Carta das Nações Unidas. Portanto, devem cessar imediata e incondicionalmente em favor da utilização dos instrumentos políticos, jurídicos amplamente disponíveis, declarou o diplomata. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente. Ou seja, o Lula mais uma vez está querendo incomodar o Trump. É uma boa ideia? Não me parece uma boa ideia, mas a gente sabe que ele tem muitas mais ideias. E o Trump está indo pela lógica de forma um tanto que conturbada, tá? Presta atenção nisso. Trump afirma... Perguntaram para o Trump, o que vocês vão fazer com os navios apreendidos da Venezuela? Já apreenderam 3 navios
parece que a soma é de 1,9 milhão de barris. Isso é muita coisa, tá? Isso é muita coisa. Isso aí eu não estou fazendo a conta de cabeça, mais ou menos aqui, deve dar mais de 100 milhões de dólares. Sem considerar o valor dos navios, tá? Porque os navios, segundo o Trump, eles vão pegar para eles podem vender ou podem realmente adicionar à frota de navios americana. Mas basicamente cada navio aí, a gente está falando de 1 bilhão de dólares por baixo. Um naviozinho, 1 bilhão de dólares. Tudo bem que pode ser um navio sem bandeira, um pouco velho, mas $500 milhão é muito provável que esse navio valha, perfeito? Beleza. Ou seja, ele está indo pela lógica, ele gastou dinheiro para capturar, ele vai pegar para ele, já que são navios ilegais, mas essa não é uma prática comum no mundo, tá? Ele vai sofrer e está sofrendo críticas. E olha que interessante, hoje, véspera de Natal, dia 24 de dezembro, por sinal, Feliz Natal a todos, e parabéns por estar se informando até hoje, porque em 2026 isso vai fazer completa diferença. E véspera de Natal, vamos olhar o que está em manchete na Globo. Temos: ala silenciosa do STF rejeita código de conduta. Código de conduta para o STF é urgente. Toffoli marca a careação em Vorcaro, ex-presidente do BRB e diretor de fiscalização do Banco Central. Mais lidas: Bolsonaro internado, código de conduta. Temos aqui embaixo Bolsonaro, governo publica decreto. Qual que é a grande essência aqui, ó? É o STF. O STF é o grande foco das manchetes, mais um dia em véspera de Natal. O que a gente pode esperar disso? Que a chapa vai esquentar ainda muito mais. E obviamente que o Moraes não está sozinho. O Moraes tem os seus louquinhos atrás dele. E aqui tem, eu acho que é o mais corajoso, que até agora eu não vi ninguém relevante tentando passar pano. E o Noblar, não que ele seja extremamente relevante, mas é uma voz que ele tende à racionalidade normalmente. Mas nesse texto aqui não, ele rasgou a racionalidade. Fato ou fake? Em questão, o jornalismo no Moraes. Em questão, o jornalismo no caso Moraes Banco Master. Presta atenção no que ele vai falar. Fato ou fake? Em questão, o jornalismo no caso Moraes Banco Master. O ministro dobra a aposta. E agora? Até este instante, madrugada da véspera de Natal, a imprensa brasileira aparece mal, muito mal na foto que registra seu comportamento no caso do suposto interesse do ministro Alexandre de Moraes pelo destino do... A imprensa está se comportando mal, segundo Noblar, é vergonhoso, isso é vergonhoso. Banco Master. Ou surgem provas de que ele mentiu nas duas notas divulgadas na terça-feira 23. Ou tudo indica que a imprensa errou feio por acreditar em boatos e rumores espalhados por agentes financeiros da Faria Lima ao longo das 2 últimas semanas. Esse cara tem entrada, ele sabe a verdade. Ele já sabe que as matérias são muito provavelmente, vamos dizer, 100% verdadeiras. Ele sabe disso. Ele tá fazendo isso vendido, na minha opinião. Vendido no sentido que ele quer defender o Moraes porque ele quer. Por qual motivo? Não sei. Por qual incentivo? Eu não sei. Mas isso aqui é um fato e você vai perceber pelas falas dele. Segundo a Folha de São Paulo, empresários e banqueiros receberam há alguns meses, de autoridades e políticos de Brasília, a informação de que o ministro teria pressionado o presidente do Banco Central para que atuasse a favor do Banco Master. Diz a Folha que Gabriel Galípolo, presidente do banco, nunca confirmou a informação. Ao contrário, negou com contundência que tenha sido pressionado por Moraes. Afirmou que suas conversas com ele tiveram como tema central a Lei Magnitsky. Moraes e sua mulher, a advogada Viviane, foram sancionados pelo governo... Você entendeu que é esse o enredo que ele vai tratar nesse texto dele, tá? E aí ele fala, olha só o que ele fala aqui no final que é lamentável. E agora, como ficarão as coisas? Quem acusa tem que provar, não basta citar número de fontes anônimas que consultou a respeito do assunto. Se Moraes e Galípolo mentem, a lei lhes assegura o direito de não produzir provas que os incriminam. Se for possível sustentar a acusação, no mínimo ela deve ser retirada junto. Se não for possível sustentar a acusação, no mínimo ela deve ser retirada com pedido de desculpas. Ou seja, é lamentável isso aqui. Esse tipo de indivíduo, meus amigos, é o que patrocina o fim de uma democracia. É o que patrocina o fim de um país. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para a gente salvar o Brasil em 2026.